Olá, gente linda! Cheguei! E cheguei para quê? Para fazer a correção das atividades de geografia, semana 2 do PET 6. Abra sua apostila na semana 2 de geografia e vamos fazer a correção das atividades. Vamos lá. O tema de hoje: regiões metropolitanas. No processo de crescimento das cidades brasileiras, algumas se expandiram, cresceram, em direção aos municípios vizinhos e formaram as chamadas regiões metropolitanas. Região metropolitana é um conjunto de municípios vizinhos ligados a uma cidade principal, que pode ser uma metrópole ou uma capital regional. As metrópoles são as principais cidades da hierarquia urbana em razão da população e da importância econômica. Então, veja bem, gente. Metrópoles é o que? São as cidades principais, tá? De acordo, são aquelas que têm maior população, são mais importantes na economia, tem mais campo de trabalho, mais indústrias, então a mais desenvolvida. Então, é considerada aí a metrópole, viu? A influência das metrópoles estende-se por vastas áreas, concentrando infraestrutura e serviços que muitas vezes não são encontrados nas demais cidades, como complexos hospitalares, centros de pesquisa científica, aeroportos internacionais, instituições financeiras, comércios especializados, grandes eventos culturais. No passado, quando um morador de uma pequena cidade precisava adquirir determinado produto ou consultar um médico especializado, era necessário se deslocar para uma cidade maior. Caso não encontrasse nessa cidade os produtos ou serviços procurados, tinha de seguir para uma cidade maior ainda. Então, gente, era muito comum e ainda até hoje, né? Os moradores de cidades pequenas costumam sair para outras cidades maiores à procura, né? À procura de, às vezes, de médico especializado. Nós, por exemplo, né? Saímos muito, se desloca à procura, às vezes, de trabalho, ou de outros produtos, de outros serviços, viu? Atualmente, com o avanço dos meios de comunicação e transporte, a relação entre as cidades não acontece necessariamente conforme a hierarquia, quer dizer, a maior para a menor, né? A melhor, a mais desenvolvida, para depois as outras. Em geral, elas se relacionam com uma com as outras de forma direta, qualquer que seja sua classificação. Um morador de uma pequena cidade pode, sem sair de casa, ter acesso a produtos e serviços por meio de lojas virtuais ou realizar operações bancárias, por exemplo. É possível também morar em uma pequena cidade e se deslocar diariamente até centros maiores para trabalhar ou estudar. Aqui vem duas imagens. Uma de Belo Horizonte, outra de Divinópolis, Minas Gerais, tá? Belo Horizonte é uma metrópole, é uma cidade com uma população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, né? Isso em 2018. Ela exerce uma influência muito grande sobre os municípios de Minas Gerais. Por quê? Porque lá é concentrado uma variedade muito grande de serviços, né? Vários tipos de serviços, hospitalares, né? Indústrias, vários estudos. Aqui Divinópolis,
é uma capital, é uma cidade considerada capital regional, não a capital do estado, né? Quando fala capital regional, quer dizer uma cidade melhor, uma cidade desenvolvida, não tão grande quanto a capital, viu? A capital do estado. Então, ela tem 236 mil habitantes aproximadamente, tá? E ela exerce uma influência sobre as cidades que estão ali próximo dela, como Bom Despacho, Serra da Saudade, Oliveira, né? Muitas vezes é difícil perceber na paisagem das regiões metropolitanas onde termina um município e onde começa outro, pois eles estão bastante integrados. Com o crescimento das cidades em direção à periferia, os territórios ocupados pelos municípios vizinhos se aproximam, ao mesmo tempo aumenta as relações entre eles. Então aqui é uma vista aérea da região metropolitana lá em Belo Horizonte. Então aqui, por exemplo, está Contagem, aqui já está Belo Horizonte. E aqui, gente, lá em Belo Horizonte, a região metropolitana lá de Belo Horizonte, então lá tem várias cidades que estão coladas em Belo Horizonte. Então, o que quer dizer regiões metropolitanas? É um encontro de municípios, um encontra com o outro. E muitas vezes a gente sai de um, entra em outro e nem sabe. Observe o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro e responda as questões. Aqui fala no caderno, mas é igual eu já falei para vocês. Se tem espaço na apostila, responde na apostila. Se não tem, você responde em uma folha de caderno e cola depois no final dessa folha aqui, ó, tá? Da apostila de vocês. Mas eu não quero que você faça emboladeira, não, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui está, a número 1 está o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tá? A número 2 já é Belfort Roxo, aqui, ó. É vizinho do Rio de Janeiro. Depois veio Duque de Caxias, na 3, tá vendo? Aqui, ó. Duque de Caxias. 4, Guapimirim. 4, cadê o 4? Cadê o 4? Me ajuda. Cadê o 4? Aqui, ó. Itaboraí, 5, e assim por diante. 6, Itaguaí, Japeri, 7, né? Que depois vocês podem olhar. Então, aqui são municípios, tá vendo? E é um ligado no outro, tá? Um ligado no outro. Aí, então, formou o quê? Uma região metropolitana. A região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? O que é uma região metropolitana? Então, é um conjunto de municípios vizinhos ligados a uma cidade principal, que pode ser uma metrópole ou capital regional. Então, no caso lá, quem é a metrópole? O Rio de Janeiro. Em que estado está situada a região metropolitana representada no mapa? Quantos municípios integram? Então, está no estado do Rio de Janeiro, são 19 municípios. Então, se você vai lá, conta, você pode olhar a legenda também, tem 19 municípios. Qual é o município mais importante na hierarquia dessa região metropolitana? Quer dizer, daqueles municípios lá, qual é o mais importante? Né? Qual é o que tem maior população? Qual é o que tem maiores centro de trabalho? Né? É o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Atividade 2. Imagine que você mora em Serra da Saudade, Minas Gerais, e sua banda internacional preferida está realizando uma turnê mundial
e vai passar por algumas cidades brasileiras. Eles escolheram se apresentar na Metrópole Mineira. Metrópole Mineira. Fotografia no texto da semana. A apresentação aconteceria em qual cidade? Metrópole Mineira. Então, vamos lá, vamos voltar lá para ver se a gente acha. Metrópole Mineira. Não, aqui eu não achei que não. Ó, Belo Horizonte é uma metrópole, tá vendo? Então, provavelmente aqui, né? Então, vamos lá. Eles escolheram se apresentar na Metrópole Mineira. Fotografia no texto da semana. A apresentação acontecerá em qual cidade? Na cidade de Belo Horizonte, pois é o município com maior número de habitantes e o mais desenvolvido de Minas Gerais. Tá bom? Atividade 3. Quais tipos de serviços e atividades econômicas ocorrem no município onde você vive? As pessoas precisam se deslocar para outras cidades para ter acesso a quais tipos de serviços ou atividades? Dê alguns exemplos. Bom, gente, aqui eu só coloquei 2 atividades, né? Então, o comércio, a agropecuária, são as principais atividades econômicas do meu município. Quer dizer, aqui, ó, o comércio. O comércio é o principal, a principal atividade econômica, quer dizer, o que faz dá dinheiro, né? O que movimenta a cidade. O comércio. O que é comércio? A venda, a compra e venda de produtos, né? Então, nós temos bastante comércio. Agropecuária, que vai ser a produção de produtos agrícolas, né? E a produção de animais, né? Boi, vaca, tá? Então, agropecuária. Então, essas são as principais, mas tem outras, né? Eu coloquei as principais. Muitas pessoas saem daqui à procura de empregos, exemplo, nas indústrias, né? Então, eles vão à procura de outros serviços. Sai também à procura de, às vezes, hospitais, de médico, né? Opa, acabou? Não, que legal! Então, a atividade estava muito boa, né? Então, fiquem em paz, tá? Se cuidem. Beijos. Capricho.